Graça e paz. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos a Ti, Deus, porque nós estamos aqui essa noite, ó Pai. Nós temos o privilégio, Senhor, de estar diante de Ti, ó Pai. Saber que o Senhor está aqui neste lugar, Senhor, porque a Tua palavra diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3, ali o Senhor estará. Muito obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Meu Pai, recebe nessa noite a nossa adoração, o nosso louvor, que chegue a Ti, meu Deus, com aroma suave, Pai, que possa sair do mais profundo do nosso coração, Senhor. Que tudo que for feito aqui, meu Deus, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Pai, nos dirige em tudo que fizermos, ó Deus. Ouve as nossas orações, ó Pai. Toma a vida do nosso querido pastor Paulo Sérgio, que vai ministrar a palavra. Que ele seja, meu Deus, usado por Ti, Senhor, para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, nos dando a Tua direção em tudo que fizermos, ó Pai. E que essa igreja continue, ó Deus, sendo instrumento nas Tuas mãos, Pai, para realizar a Tua obra, Pai, para cumprir a visão que o Senhor colocou nos nossos corações. No nome de Jesus. Querido, nós vamos agora passar um período de cântico de hinos. Vou convocar aí a turma dos hinos. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda, surgiu lá nos céus, ao mando Criador, nem mesmo o sol na aurora, esplendorosa e linda, a terra dava força, fecundante infinda. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, não tentem que eu imolado foi numa cruz sangrenta, o meigo Salvador, levando sobre si todo o meu pecado, o Santo de Israel, o Teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador, e com promessas mil do Teu amor perfeito nasceu em minha fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, és todo amor.
a mim sempre há de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor, és sempre, sempre amor. 25. Amor. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nos fará é nos ver dado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Vamos fazer a leitura bíblica no texto de Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 13. Nós vamos fazê-lo de forma responsiva. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus.
fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que na metade receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem já Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que o Senhor possa, a cada dia, aumentar a nossa fé. Queridos, nós passaremos agora um momento de oração. Eu queria convidar 3 irmãos aqui à frente. Everaldo, por favor. A irmã Marta Santana. Irmão Ezequias. Vocês vão dirigir esses momentos de oração. Eu vou pedir a Marta que esteja orando pelo Congresso da Família, que começa no próximo sábado. Orar pelo pastor Roberto Amorim, que estará conosco. E por todos que estarão ali se dirigindo à chácara no sábado. E no domingo pela manhã e pela noite aqui na igreja. Everaldo, pedi que Everaldo ore pelas famílias. Maio é o mês da família. Então, você vai levantar um clamor, Senhor, pelas nossas famílias. O irmão Ezequias vai orar pelas pessoas que estão enfermas ou se recuperando de cirurgias. Ok? Martinha. Paizinho querido, Paizinho amado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Pai, queremos te render graças pelas tuas misericórdias que se manifestou nessa manhã e pela tua fidelidade que podemos contemplar agora pela noite, Pai. Obrigada porque o Senhor verdadeiramente tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado e nos protegido. O Senhor tem sido Deus nas nossas vidas. Louvado e exaltado seja o teu nome hoje e sempre. Pai, junto com meus irmãos, em concordância, clamando a um só Deus, de um só Espírito, nós queremos agora colocar nas tuas mãos, Pai, o Congresso da Família que se inicia, meu Pai, no sábado. Esse dia que vamos passar lá, meu Pai, que seja manifesto a tua glória, o teu poder, que o pastor seja um homem usado pelo Senhor como um canal de bênção para as nossas vidas. Pai, que nós possamos ser ministrados sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que as nossas famílias sejam famílias farós para impactar outras lá fora. Pai, que nós possamos ser impactados durante
esse final de semana, não pelo homem, mas pela unção do teu Espírito, ministrada através da tua palavra. Que a palavra seja rema aos nossos corações. Pai, que ela traga transformação, libertação, restauração e cura para a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos, que no domingo de manhã, no domingo à noite, no encerramento, Pai, a tua igreja possa manifestar a tua glória, Pai. Pai, usa esse homem como instrumento do Senhor, assim como o Senhor tem usado os teus servos, como o Senhor tem todas as quintas-feiras usado o teu servo, o pastor Paulo, para ministrar os nossos corações. Pai, que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que temos recebido do Senhor através dos seus servos, pelo teu Espírito, Pai. Nós te louvamos e já te agradecemos, na certeza de que o Senhor nos ouve, que o nosso Redentor vive, e porque o Senhor vive, se levanta do trono da tua glória, inclina os seus ouvidos à oração que tem sido feita neste lugar. Louvado e exaltado seja o teu nome, hoje e para sempre. Amém. Pai eterno, ainda em tua presença, nós queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos, por esta família chamada PIBA, Senhor, e por cada lar, por cada família aqui representado. Abençoa, Senhor, as famílias da tua igreja, não só aqui, mas por toda a face da terra. Faça com que sejamos fortes a cada dia na tua palavra. Faça com que tenhamos cada vez mais a consciência e o desejo, Senhor, de buscar a tua face. Que possamos fortalecer os nossos lares, Senhor, através da tua palavra, através da oração e sempre em comunhão uns com os outros, Senhor, pois isso lhe agrada. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e que não somente esse mês de maio, mas que todos os dias possam ser dias dedicados à família, onde possamos estar recebendo da tua graça e compartilhando aquilo que temos recebido de ti. Em Cristo Jesus nós te oramos, Senhor, crendo que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Pai, continuando, Senhor, na tua presença, Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós aqui, Senhor. Te agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, aqui na tua casa, Senhor, para buscar, para conhecer a tua face, para melhorar, Senhor, nossas vidas, Senhor. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, a vida daquelas pessoas, Senhor, que se encontram enfermas, Senhor Deus. Aquelas pessoas que encontram necessitadas, Senhor, de algum recurso de saúde, Senhor. O Senhor conhece a cada um que está aqui e a cada um das pessoas que não puderam estar aqui, Senhor. Mas nós levantamos o clamor nesta hora, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, cuja tua palavra que não volta vazia, mas sempre cumpre, Senhor, sempre faz a tua vontade e o teu querer. Assim, Senhor, como aquela mulher, Senhor, que buscou tocar na orla do teu vestido, Senhor, e que recebeu a cura, Senhor, que essas pessoas também que estão necessitando, Senhor, de saúde, que estão necessitando, Senhor, de cura, que elas também possam tocar pela fé, Senhor, no teu Filho Jesus Cristo, Senhor, e assim receber, Senhor, a cura e receber, Senhor, o bálsamo e refrigério para as suas vidas, Senhor. Não somente, Senhor, para a sua vida física, mas também, Senhor, para as suas vidas espirituais, Senhor. Nós entregamos e te agradecemos já por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida de cada uma delas. Em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Queremos convidar o coral para louvar o Senhor nesse momento. Em seguida, a palavra estará com o pastor Paulo Sérgio. Antes de vir, hoje eu liguei para o pastor Paulo Sérgio para saber com que cor de camisa ele vinha para vir igual, gente. Vocês vão notar aí que nós estamos na conformidade.
Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, Senhor nosso, Senhor da igreja. Eu gostaria aqui de, embora no domingo pela manhã, pastor Cláudio, eu vou querer uma pastoral. É uma palavra rápida, dentro da manhã, porque à noite vocês vão me passar no final, não é? Após o encerramento. Mas eu gostaria da manhã frisar as duas partidas que tivemos, né? A do irmão João Batista, em um dia dessa semana, e da irmã Esther, sepultada ontem. Então, gostaria de lá, junto com a igreja, que fazer esse registro e podermos orar pelas famílias enlutadas, não é? Eu também quero estender a irmã, a família Morales, pela perda de um ente querido também, que foi Hildete, uma das irmãs, não é? Da irmã Renilde, que faleceu já há uns dias. Eu, quando estava visitando Esther, vi Shirley, falei com ela rapidamente, mas ela saiu com as primas, e de fato a tia tinha acabado de falecer naquele momento, né, na quarta-feira passada. Então eu quero deixar aqui essa palavra também de consolo e graça, e pedir aos irmãos que orem pela irmã Georgina, tá certo? Os irmãos que fazem parte do grupo de oração já estão cientes. A irmã Georgina está com uma questão de saúde, problema de saúde, e carece das nossas orações. Eu estou aguardando Rosali chegar para ir visitá-la, e os irmãos estejam orando, portanto. Vamos aproveitar e orar agora. Senhor, muito obrigado nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui, esse ajuntamento maravilhoso, poder entender que o Senhor sempre está ao nosso redor por misericórdia. Ó Pai bendito, muito obrigado pela tua graça, que é infinita, é maravilhosa. E te pedimos que essa graça, Senhor, se estenda à nossa irmã Georgina e aos demais enfermos da igreja, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, fortalecimento do Senhor a eles, para que, ó Deus, no leito possam compreender de que o amor do Senhor é constante. Agradecemos, ó Deus, por essa noite que temos de meditar na tua palavra. Nós te pedimos a tua graça sobre nós, para que, ó Deus, possamos fazer essa explanação como é digna da palavra. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Em condições normais, eu hoje, talvez emocionalmente, não teria tanta condição para pregar, mas estou bem. Agora, impactado porque, como humano, né, e como pastor, sinto depois o reflexo. Eu não sei nem explicar aos irmãos como é. E na hora a gente tenta se conter, não é? Naturalmente, num momento de culto. E depois vem alguns reflexos no cansaço corporal, como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro, não é? E mental, aquela coisa muito, estranha do ponto de vista emocional. Mas estou bem, porque acordei o seguinte, de pregar uma quinta, na medida do possível, e outro pastor pregar uma outra quinta, né? Então eu não entendo que é teimosia eu pregar hoje. E vou trazer uma segunda palavra dentro do tema fé para ter e fé para ser. É uma segunda mensagem bíblica, e espero em Deus uma terceira e última, no final, a partir do versículo 23, ainda até o final do capítulo, em outra quinta-feira. Então nós vamos ler Hebreus 11, de 8 a 22. Não é? Hebreus 11, de 8 a 22. Você está com a Bíblia aí, pastor Júnior? Está aí? Então pega aí, mesmo que seja no qualquer formato que for, e vem aqui, por gentileza, ler esse texto. É um texto mais extenso, não é?
Hebreus 11, 8 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, José, próximo do seu fim... Desculpa, 8. Já estou no final, meus irmãos. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pastor Júnior, peguei de supetão, aí lembrei de um irmão um tempo desse aí. Ele disse, pastor, não me peça mais para orar, não. Dia de domingo de manhã, eu fiquei tremendo quando o senhor pediu. Eu digo, mas meu irmão, oração. Aí falei com ele, digo, incentivando, né? Eu digo, não, é porque eu digo, tá certo. Né? Depois a gente conversa melhor, né? Mas não foi esse caso, né? Os pastores estão preparados aí para nos atender. Irmãos, rápido comentário. Eu fiz na primeira pregação, mas assim, a carta aos Hebreus, o autor dela, que não temos a certeza de quem foi, conhecia muito o judaísmo. Porque ele não apenas conhecia o judaísmo, mas ele faz uma ponte do judaísmo para o Cristo, né? A ação dos sacerdotes na Antiga Aliança para a ação do sumo sacerdote, que é Cristo, na Nova Aliança. Também essa carta aos Hebreus, nós percebemos que dentro dela é uma carta que é muito cristocêntrica, naturalmente como o Novo Testamento, né? As cartas paulinas, principalmente, e outras cartas, muito focada em Cristo, que é o cerne, né? da Nova Aliança. E dentro desse texto, ainda entendemos a questão da fé para ter e fé para ser. Se você me perguntar, você que não esteve na primeira pregação, e o que é que significa isso, pastor? Fé para ter e fé para ser. Fé para ter, quando eu trago esse tema, e fé para ser, é que nós possamos entender
há diferença entre uma coisa e outra. Porque a fé ela tem sido usada hoje muito mais para ter, muito mais para conquistar, muito mais focada para pedir, exercer a fé nesse sentido. E não está errado não, porque biblicamente nós temos. Inclusive, temos como fazer isso. E é incentivado por Jesus. Você colocar motivos de oração e exercício de fé, até porque o conceito de fé de Hebreus, no versículo 1, né, é nesse sentido muito mais. A fé é aquela certeza que eu tenho antes de ver. Né? Mas não para aí. Ela não deve, esse conceito de fé, esse entendimento de fé, parar em nós termos, né? E aí alguns segmentos religiosos, que não, espero que não seja o nosso caso e não é? Uma igreja histórica, não que não cremos, nos alegramos quando conquistamos casa, né, carro. Alguns irmãos, às vezes, chamam para agradecer com a chave do carro. Pode me chamar, meu irmão, que eu vou orar. Eu vou orar agradecendo a Deus com você, porque você conseguiu adquirir um automóvel. Pode chamar e chame os outros pastores também, né, para que a gente possa estar lá celebrando um culto de ação de graças na sua casa. Você que conquistou um imóvel. Mas nós sabemos que a vida cristã não é isso aí. Esse não é a fé não deve ser só reduzida nesse aspecto. É fé para ser, ou seja, eu ter uma vida de fé. Essa é que é a grande questão. Então, é nesse sentido que nós vamos ver Hebreus 11, e a partir do versículo 8, especificamente do versículo 8, nós notamos aí, eu quero reler o versículo com os irmãos, né? Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, não é? Então, eu grafei, como dizia um professor meu do conservatório, de teoria, grafei, né? Tem grafar e tem grifar, né? Ele chamava grafei. O chamado e a obediência na vida de Abraão. Por quê? Porque são as duas, vamos dizer, virtudes, não é? Que Abraão demonstrou de primeira mão. Ele, diante de uma terra, Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e os pais dele, né, tanto o pai quanto o avô, cercados de deuses, de tudo quanto era lado, e ele tem então um chamado para sair dali. É claro que ele leva o pai, e faz bem, viu? Porque a ordem de Deus foi para sair, mas não disse: deixa seu pai aí, mesmo ele idólatra do jeito que ele está, não. Levou, não é, conduzindo, depois parou em outro local, e ali nós vamos percebendo a trajetória da vida desse homem. Então, ele teve um chamado. Tem muitos, eu diria, que são chamados. Mas eu não posso dizer que todos que são chamados estão obedecendo. Porque, às vezes, a pessoa é chamada, mas... E, assim, o chamado de Abraão foi claro. E se alguém pergunta, isso é coisa para estudo bíblico, você pergunta: e como Deus falou com Abraão? Falou numa visão, apareceu num sonho? Não. Quando é sonho, quando é visão, a Bíblia se preocupa, principalmente no Antigo Testamento, dizer. Então, cremos plenamente que Deus falou com Abraão, como vocês estão me ouvindo aqui. Isso é novidade? Não. Já ouvi relatos, não é? Lembro como hoje, na segunda Igreja Batista, numa conferência missionária que tivemos de missões mundiais, o pastor da Itália, né, pastor Batista, da nossa junta, ele falando: pastor de São Paulo, bem, ministério equilibrado, ministério despontando, indo, ele já de idade, já assim, não tinha perspectiva de entender que Deus tinha algo, ali a igreja ele poderia jubilar, como a gente chama ali, e depois, lá naquela conferência, quase que no encerramento, ele fez um apelo, o missionário deu testemunho, né, de missões mundiais, e aí ele fez o chamamento, e quem vem, quem quer vir? E ele ouviu claramente no ouvido dele, assim, dizendo: e você, por que é que não vai? E aí ele parou, disse que olhou para um lado, olhou para o outro, e disse: meu Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Eu disse: sim.
E aí foi, até hoje está na Itália, lá está servindo ao Senhor. Então foi de tal forma que Abraão não teve... É interessante, Abraão não teve a dúvida, que até poderia ser possível, Senhor, é para sair mesmo. Não teve dúvida, obedeceu, não adiou, dá a entender que ele não adiou, não protelou, daqui a 10 anos, vou fazer aqui uma projeção, Senhor, e vou sair. Não adiou e atendeu o chamado, obedeceu. Irmãos, não existe bênção sem obediência. Não é porque a obediência, ou a fé, ou a bênção, vamos dizer assim, ela está condicionada ao que eu faço. Simplesmente não. É porque quem quiser ser abençoado vai ter que obedecer. Isso é natural na vida cristã. E essa fé, não é? Ela exige uma obediência de tal forma que esse homem saiu dali, irmãos, sem saber para onde ia. Olha, irmãos, é um negócio estranho para a gente. Você já pensou você sair para um lugar que você não sabe para onde é? E quando a gente às vezes fica perdido, hoje com GPS, é tranquilo hoje, né? E olha que às vezes ele dá alguns comandos lá que você não tem que obedecer, né? Mas na maioria das vezes, fui para Recife ano passado, né? O GPS me colocou em locais e me fez levar João Pessoa numa saída, aqueles viadutos que tem ali, né? Naquele entorno, enfim, chegando e andando, mas você sem saber. E não tendo nenhum recurso para que você pudesse ali peregrinar e sem saber para onde vai. E nós percebemos então que a fé ela exige obediência. A fé exige obediência. Não é em vão que esse homem aqui é chamado o pai da fé. E na Escritura tem um comentário. É um homem que também era chamado amigo de Deus, não é? Então ele creu e obedeceu. Mas há um segundo ponto aí interessante nessa questão da fé para ter e fé para ser, nesse episódio dos patriarcas, são no versículo 9 e 10. Diz assim: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, o segundo ponto aí a se destacar é que a fé exige obediência, mas a fé também aponta para a promessa. Ela está baseada numa promessa. E uma promessa não é uma promessa de qualquer um, não. Não é uma promessa de um político. Não é uma promessa de alguém que, namorando, dito, dizendo à moça que está namorada, não é? Promete, faz promessas que depois talvez não cumpra. Não, não. É a promessa vinda de Deus, e Deus não brinca com as promessas dele. Não é? Quando ele faz uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Tá certo? Ela se cumpre. E se cumpre dentro do seu tempo, dentro do espectro da vontade de Deus. E percebemos então aqui que pela fé ele peregrinou naquela terra prometida. Ele andou de um lado para outro ali e não tinha ela conquistada, ao contrário. Ele ali estava como um peregrino na terra. Existem algumas situações que você vai andar pelo lugar que é um lugar da promessa, seja você sabendo ou não, seja você tendo a vista com os olhos espirituais ou não, mas aquilo ali vai ser conquistado por você. E eu não chego ao exagero de alguns segmentos que diz que você tem que marchar e fazer aquela conquista de território. Não, não é isso não. É no aspecto mesmo da fé. O aspecto da fé. Nós louvamos a Deus porque entendemos aqui, irmãos, que em algumas situações, em alguns momentos, Deus faz com que nós possamos estar em um lugar, em um território, ou diante de uma bênção, passamos por ela, passeamos por ela, e jamais imaginamos que nós estamos ali no lugar onde será nosso. Quer ver um exemplo disso?
A nossa congregação, que hoje é a Igreja em Sol Nascente, já falei e outros irmãos sabem. Mas você que é novo aqui na Piba, você vai passar ali pelo viaduto que a gente chama do Detran, não é? E ali tem uma igreja, a Igreja Batista em Sol Nascente. Antes nós éramos lá num galpão quente, um galpão quente mesmo, rústico, quando nós iniciamos o trabalho, que não iniciou comigo, iniciou com a missionária Edjane, ela passou 6 meses, e eu passei 1 mês com ela. Depois o pastor Jabes disse, olha, não dá para ficar 2 missionários num lugar só. E aí ele enviou Edjane para outro local e eu fiquei lá. 1995, assumi. Estava noivo de Sônia, querendo casar, e assumo ali aquela congregação. Alguns irmãos daqui, poucos que estavam ali, e outros dali que moravam. E irmãos, eu passando ali para onde hoje é a igreja. E aí eu digo, Senhor, deixa eu olhar esse lugar aqui. É um sonho. Mas será que esse lugar aqui nós poderíamos alugar? Não tinha placa nenhuma. Irmãos, sabe aquela coisa que você fala e depois, quando você está passando, você tem que parar? Eu parei e disse, não acredito que essa casa está para alugar. Né? E não foi muito tempo depois. Estava lá. A imobiliária tinha botado. E aí eu, meu Deus, vou ligar. Aí conversei com o pastor Jabes aqui, vim aqui, não é? Pastor, está para alugar. Eu disse, mas meu filho, onde é que a gente vai ter? As condições não, a congregação assume uma parte e a igreja assume outra. Né? E era um povo pequeno, mas os irmãos que estavam daqui da sede davam suporte de receita. Não é? E eu quero citá-los porque eles nos abençoaram muito. O irmão Obed, o irmão Alberto Souto, né? A irmã Celeste, que já morava lá. Esses irmãos deram suporte, não é, com os seus dízimos e ofertas, e outros irmãos lá. Tinha uma irmã chamada Kátia, não é? Ela morava no Santa Lúcia, e o Santa Lúcia jamais tinha esse glamour que tem hoje lá de carro ali para lá e para cá. A gente ia visitar até olhando para um lado e outro, porque não tinha um pé de gente no Santa Lúcia naquele tempo. 1995. Essa irmã Kátia, de forma fidedigna, não é? Ela cooperou, então assim, deu para a gente cobrir. E aí nós trabalhamos 10 anos. O pastor Jabes Filho passou 10 anos lá. Eu passei, fiquei 1 ano, né? Depois vim para cá logo. Então foram cerca de 10 anos a gente sonhando com aquele local. E Deus fez de forma maravilhosa para encurtar a história, porque alguns irmãos aqui já sabem. O homem não queria vender. Não queria vender. E ele nem precisava. Não é? Quando demos uma proposta, ele disse, não, orem mais, não é? Orem mais, não dá para receber assim tão parcelado como vocês querem, não vai dar. E o que foi que nosso Deus fez? Fez com que esse homem encontrasse o Evangelho de Cristo. Numa dessas igrejas, não foi numa igreja batista, não foi igreja presbiteriana, não foi uma igreja histórica. Foi numa igreja dessas aí que nós chamamos de neopentecostal, irmãos. Por isso que eu não critico, olha, eu critico a forma. Mas eu não vou criticar os meus irmãos, estão ali não. Eu posso criticar a liderança, mas aqueles irmãos estão ali procurando viver o Evangelho. Então, de minha boca, você nunca vai ouvir, nem de púlpito e fora de púlpito, eu chegando e tecendo críticas, porque esse homem, quantos outros também foram alcançados pela graça de Deus. Nós questionamos a forma que é feita, mas se tem pregado o Cristo e ele alcançou a graça de Cristo, e eu recebi um e-mail dele dizendo, pastor, olha, estou indo aí porque Deus disse que era para vender para vocês. E eu já tenho o preço e eu sei que vocês vão comprar. Pronto, e dito e feito. Não é? Então nós pisamos ali por cerca de 10, 11 anos naquele lugar. Hoje é nosso. Louvado seja Deus. Hoje pertence ao reino de Deus, hoje pertence à denominação batista. Então Abraão pisou ali naquela terra e tinha uma promessa. E no versículo 10 diz que ele esperava, olha que coisa interessante, a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Parece que o escritor foge, faz uma digressão assim tão grande, não é, professor? Como é que ele está falando de uma promessa de uma terra que é Canaã, e agora ele fala de uma cidade que é a Canaã celestial que nós chamamos do céu. É porque Abraão, assim como todos nós devemos
nós que cremos e temos uma promessa, nós precisamos ter os pés no chão, mas o nosso olhar na Canaã celestial. Pisando os pés aqui, mas o nosso olhar, a nossa mente, como diz a palavra, pensar nas coisas que estão lá de cima. Porque isso aqui é tudo transitório, é passageiro. Mas a Canaã celestial, essa é para sempre. Então, a fé aponta para uma promessa. Aponta para uma promessa. Irmãos, e nós temos promessas de Deus. Promessas de Deus em nossa vida. E se Deus tem feito promessas, e Ele tem feito, elas hão de se cumprir. Elas vão se cumprir. Mas há uma terceira lição. Aliás, tem versículo mais aqui, meu Deus. Versículo 11, pela fé, acompanha aí, irmãos. Ainda estamos no segundo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, sim, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Considerou fiel aquele que fez a promessa. De início ela duvidou, de início ela sorriu, não é? Como alguns de nós aqui, Sara não está sozinha, ou está? Não está. Quando você recebe algo maravilhoso, uma promessa, assim, a concretização da promessa, não é nem a promessa, é a realização da promessa. Uma bênção, como nós chamamos, né? Uma bênção de fato. E aí a gente, às vezes, ora por aquilo, mas quando vem, a gente fica dizendo, mas é verdade isso, não é pegadinha não. Não é... Irmãos, Sara era feita de carne e osso, uma mulher com a idade já avançada. E outra coisa, quer ver o agravante? Estéril. Estéril. Por isso que eu costumo dizer que na Bíblia tem uma esterilidade assim grande para mostrar que quando Deus quer, Ele faz. Não é? Essa mulher, ela sorriu de início, o sorriso dela não foi de deboche, mas ela assim, como a gente diz, e será? Como? Como será? Como será feito? E nós sabemos que depois ela não teve dúvida alguma, porque ela creu nessa promessa. Embora, na espera, houve o atalho. Não é? Houve o atalho. Mas aqui, quando ocorre isso, por um ano chegarás a abraçar um filho, ela sorriu, nesse sorriso não de desconfiança, mas de surpresa, mas depois ela creu. Porque a questão do atalho vem anteriormente, como às vezes nós queremos fazer. E o versículo 12 diz que assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa de um filho. E eu, particularmente, irmãos, creio que Deus fez com que ele esperasse 25 anos, não é? Quando chegasse aos 99 anos, recebesse essa promessa da vinda de Isaac reavivada. Não é? Reavivada, porque já tinha sido feita lá 75 anos atrás, quando 75 anos de idade ele tinha. Sara também. Quando chega a essa idade, ela, além da esterilidade, não tinha condições mais de ter filho. Mas nós percebemos então que, nos versículos 13, 14, 15, 16, leia comigo, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. E em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Deus não se envergonha, interessante esse texto mesmo. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Irmãos, saudaram de longe e não viram a promessa cumprida, alguns destes aqui que nós estamos vendo em Hebreus 11. Viram de longe, saudaram de longe, não é? E assim algumas promessas que nós temos.
Nós conhecemos gente que só voltou para Cristo, não é? Depois de um pai, de uma mãe, todos os cultos. A gente já sabia o que ia pedir. E não tem problema nenhum. Peça 1000 vezes, 2000 vezes, irmão. E se alguém disser, olha, não peça mais não, já pediu e Deus não é surdo. Não, peça, repreenda e peça. Mas o pai e a mãe não viram o filho retornando para o Evangelho de Cristo. Mas o filho voltou, a filha voltou, não é? Eles viram de longe, saudaram, quem sabe? Saudaram de longe, porque se pediam, é porque criam que Deus é fiel, poderoso, para fazer com que aquele que estava lá, e alguns, quem sabe, olhavam e disseram, não, ali não volta mais não, já era. Meu Deus, é um caso perdido, não. Voltaram. Não viram a concretização da promessa, mas voltaram. Não é? Assim é o caso destes aqui de Hebreus 11. Eles não viram. Abraão, ele peregrinou na terra, mas ele não tomou posse da terra, ele foi um peregrino. A posse nós já sabemos que foi conquistada por quem? Por Josué, lá na frente. Nem Moisés foi. Moisés foi a ponte. Mas foi com Josué, anos depois, que esse povo aqui estava conquistando Canaã, quando Abraão era um peregrino. E aí nós vamos, irmãos, a um terceiro ponto, né? Terceiro aspecto em relação a essa fé para ter e fé para ser, é que a fé resulta em prova. Resulta em prova. Domingo desse nós pregamos sobre tentação, né? A diferença de tentação e de prova é provação e tentação existe e são diferentes. Vejamos os versículos que tratam sobre esse aspecto. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então aqui nós percebemos, irmãos, prova diante de Abraão. E é intrigante para quem não é afeito à leitura das Escrituras, perguntar, mas um filho prometido, esperado 25 anos, e como é que esse negócio acontece? Por isso que alguns olham para a Bíblia, não é? Eu não costumo falar muito daqueles que partiram, porque não estão aqui para se defender, mas dentre eles José Saramago, que era escritor português, não é? Prêmio Nobel de Literatura. Saramago, uma vez, nos seus comentários, e era declarado ateu, né? Ele disse que é um livro que se apertar, sangra, um livro de violência. Como esse livro é um livro de fé, porque se olha para o Antigo Testamento, né? E justamente olha como é que acontecia situações de o povo, inclusive, ter mandamento para matar todos naquela cidade ali. E, com todo respeito ao Prêmio Nobel, ao Saramago, e a outros que pensam assim, não é por esse prisma que nós vamos ver o Antigo Testamento. Nós não temos como, com o olhar de hoje, em pleno século XXI, nós olharmos para as páginas do Antigo Testamento e não apenas as que estão na Bíblia, mas a história. Irmãos, a história do ser humano, ela é marcada de situações que muitas vezes a gente fica olhando e diz, meu Deus, que catástrofe foi essa? Mas no caso bíblico, nós sabemos que esse povo aqui de Canaã era um povo que fazia coisas horrendas, coisas terríveis, que jamais pode se passar no coração de um pai e de uma mãe. Você sabe o que é você pegar o seu filho querido, a sua filha querida, e você sacrificar a Dagon, a Moloque, que eram os deuses da época.
Não era questão de levar a criança não para o ritual, era que eles eram mortos. Nós que somos pais, sabemos que nós damos a vida pelos nossos filhos. É ou não é? E como é que a gente vai ter uma atitude dessa, que inclusive Manassés, que não é o nosso, não é o Manassés, o rei, que depois se arrependeu. Pois se arrepende, Manassés. Foi o pior rei de Israel. E, interessante, foi o que mais tempo reinou em Israel. Por isso que às vezes as pessoas dizem, rapaz, vaso ruim é difícil de se quebrar, né? Esse reinou muito, mas ele se quebrou. Depois ele se quebrou. Porque ou ele se quebrava, ou Deus já estava quebrando ele. Então, ou ele se quebrava, ou ele ia ser moído, né, pelo Senhor. Mas nós percebemos, irmãos, então, em relação ao sacrifício de Isaque, quando Deus pede, não era Isaque que Deus queria, era Abraão. Era uma prova para Abraão. Porque Deus jamais, eu disse isso no estudo bíblico terça-feira, Deus jamais vai fazer algo que ele disse que não era para fazer, que ele condena. Então, se Deus condenou, além de outras atitudes, essa atitude dos povos cananitas, de sacrificarem os seus filhos aos deuses daquele tempo, é esse Deus que vai dizer a um servo dele para sacrificar o filho dele? Não. Isaque não ia morrer mais de jeito nenhum. Mas e por que Deus mandou? Agora, irmãos, nós estamos diante aqui de uma prova e nós vamos perceber que Abraão não titubeia, ele vai. E a expressão de Abraão é muito maravilhosa quando ele usa no plural e no hebraico está no plural. Olha, vocês fiquem aqui. Vai eu e o menino, que é Isaque, meu filho, nós vamos adorar o Senhor lá, sacrificar, fazer os altares, e nós vamos voltar, nós voltaremos. Ou seja, é no plural, eu não voltarei sozinho. O menino não vai ser sacrificado. E se fosse morto, como diz o texto aqui, e nós precisamos até o texto, ele cria que Deus poderia ressuscitar. E não temos, irmãos, nenhum registro de ressurreição antes desse episódio aqui. Não temos. Depois nós temos no Antigo Testamento, mas agora, aqui, antes dele, não temos um registro de ressurreição. Então, essa fé, ela resulta em prova. Porque muitas vezes Deus nos coloca à prova para ver como está o nosso coração. Se nós estamos endeusando filho. Se nós estamos endeusando esposa. Se nós estamos endeusando carro, aquilo que temos, casa, o que for. Se nós estamos endeusando denominação. Se nós estamos endeusando igreja. Se nós estamos endeusando líderes, pastores. Se nós estamos endeusando alguém ou alguma coisa. Deus nos coloca à prova. E Abraão foi provado e aprovado. Não é? É como se ele dissesse assim, Senhor, eu sou todo teu. Meu coração é todo teu. A minha vida, ela é uma vida tua e para obediência. Eu sou um homem de fé. O Senhor me deu essa graça da fé. Eu creio que esse menino, a promessa que o Senhor fez, não será revogada, não. Porque o Senhor tinha feito uma promessa. E como é que Isaque poderia morrer? E aqui, quando a gente estuda teologia, irmãos, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Quando a gente estuda teologia, nós vamos ver lá algo chamado tipos, né? E vamos perceber que aqui, Isaque é um tipo, e esse episódio aqui é um tipo do sacrifício de Cristo Jesus. Não que Isaque fosse Cristo, não. Mas é um tipo. Porque até o próprio menino, Isaque, ele disse, meu pai, está aqui o fogo, está aqui o altar, está tudo aqui preparado. E cadê o cordeiro? E lembra da resposta de Abraão? Deus proverá, meu filho. Um cordeiro para o holocausto, ele vai prover. E proveu, irmãos. Quem é o cordeiro, ou quem foi o cordeiro que foi morto, não é? E é digno de receber todo poder, honra, riqueza e glória? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então a fé resulta em prova, não é? E por que é que Deus prova? É por causa dele? Não.
Deus não precisa provar ninguém para Ele mesmo. Deus nos prova para o nosso próprio bem. Queiramos ou não, esse é o entendimento. Deus nos prova não para você mostrar a Ele que você, olha, Ele nos prova para o nosso próprio bem, para o nosso próprio fortalecimento. Porque um crente, quando ele passa pela prova, e às vezes, como diz um cântico aí, né, que eu já ouvi, dando glória o quê? Glória a Deus, e alguns passam mesmo. E a grande diferença vai ser depois da prova. Porque quando ele, pela graça de Deus, passa pela prova, ele sai fortalecido. Ele sai, muitas vezes, não quero dizer que sai curado não, mas ele recebe algo melhor do que a cura, e a cura é boa, mas é algo melhor do que a cura, sabe o que é? É a graça. É a graça. Como o apóstolo Paulo, que orou 3 vezes, Senhor, me cura, me livra desse negócio aqui, esse mensageiro do diabo, que está aqui, foi enviado, eu não tenho dúvida alguma que ele veio para me massacrar. Está aqui no meu corpo. Essa enfermidade, Senhor, me cura. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, a fé resulta em prova. E por último, quarto e último, né? A fé indica provisão. Provisão. Versículos 20 e diante diz, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Ele não abençoou Esaú. Jacó não foi aquele que tomou, que a gente viu aqui das retire a máscara, mas Esaú teve a bênção e até hoje é abençoado também. Não teve a bênção, porque a bênção não era de Isaac não, irmão. Não era ele que ia dar, não. É Deus quem dá, tá certo? É bom os pais dizerem, e eu fui criado, e você também, alguns aqui, não é? É pedindo bênção a pai e mãe. Quando a gente acordava e deitava, era assim, bença pai, bença mãe e tal, aquela coisa. É bom. E nós temos sim. Olha, veja bem, existe em nós o pai, na sua paternidade e maternidade, a mãe, no bom exercício, quando diz, Deus o abençoe, meu filho, isso é bênção mesmo para a vida deles. Mas nós sabemos que existe uma bênção maior que a de Deus. Quem abençoou Jacó não foi Isaac ali apenas, meu filho, ritual, não. E Esaú também foi. E o versículo 21 diz, pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. E adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordal, ali já fraco fisicamente. 22, pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, que se torna Israel, e agora aqui o José, que é muito mais falado do que o Rúben, que era o primogênito. O Rúben, que era o primogênito. Aqui José. Ele vai ter um destaque, porque assim aprova a Deus, através de José, fazer com que essa provisão no Egito, tanto para a preservação do povo de Israel, diante daqueles 7 anos de vacas magras, não é? O povo ali de Israel foi sustentado, como também da libertação da escravidão no Egito, a provisão que Deus fez na vida daquele povo. E a figura de José, a pessoa de José foi fundamental. E ele disse também, não é? Que quando saíssem, levassem os seus restos mortais, ou seja, ele cria, não é? Na saída do povo ali, a provisão seria feita naquele sentido. E olhe que não estavam sob a escravidão ainda. Os patriarcas, irmãos, algumas considerações aqui. Os patriarcas, pode passar o slide seguinte, né? Os patriarcas, eles não foram homens perfeitos, mas viveram e morreram na fé. Esse é um primeiro ponto a uma consideração final. Não eram perfeitos. E a gente pode dizer até assim, graças a Deus não eram perfeitos. Graças a Deus não eram. Porque se a gente olha para alguns deles aqui e diz, não era perfeito, não era. Nenhum deles. Nem o homem que é chamado homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Esse homem teve erros. Abraão teve erro. Quando entrou no lugar lá, ele disse, Sara, você me diga que você é minha irmã aqui.
Porque senão esse povo aí vai me matar. Não é? O temor natural que existem, às vezes, nos servos de Deus. A história de vida dos patriarcas mostra a fidelidade de Deus. Tá certo? É bom ter fé. É importante, é fundamental. Mas nós não devemos esquecer que a fidelidade de Deus é muito maior do que a nossa fé. A fé que nós podemos ter. E Lutero disse, é precisamente esta a glória da fé. Não saber para onde vai, o que faz, o que sofre. O que é que eu estou sofrendo? É a glória da fé. Não saber porque está, às vezes, sofrendo. Render tudo, o sentimento e a razão, a capacidade e a vontade, seguindo meramente a voz de Deus. E aqui, Lutero, me permita, não é só meramente não, irmão. É profundamente a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai fazer com que Abraão saia daí e vá para uma terra. É a voz de Deus que vai ser ecoada no nosso coração e no nosso ouvido quando a gente começar a olhar para trás e dizer, mas já se passou um bom tempo. Será que Deus esqueceu? Como é que eu vou ter filho? Até agora nada. E aí a voz de Deus que diz, saia da tenda aí, vá lá para fora, levanta a sua cabeça, tente contar as estrelas, veja como é a areia do mar, e assim será a sua descendência. É a voz de Deus que nos anima quando nós começamos a ficar desanimados, quando não percebemos o cumprimento da promessa. E aí temos, para finalizar, não é, a percepção de que essa fé resplandece em tempos difíceis. A fé brilha em tempos difíceis. A fé é como se ela chegasse no momento mais difícil, isso eu estou dizendo para mim e para você, no momento mais difícil, a fé chegasse e dissesse, não, agora é comigo, pode deixar. Agora chegou o momento ideal para que eu possa ser exercitada. Porque, irmãos, convenhamos, pense comigo, nós não usamos muita fé quando nós estamos na abundância, não. Ou você usa? Quando nós estamos com tudo, como tudo vai bem, a gente usa a celebração, louvado seja Deus, glória a Deus. Outra. Sim, eu sei que a fé não é abandonada. Mas diante dos tempos difíceis, da crise, como a fé resplandece, como ela brilha. E deve brilhar. E Charles Stanley, que faleceu o ano passado, era um pastor batista, né, pastor da primeira igreja batista em Atlanta, Estados Unidos. Morreu com 90 anos. Ele disse essa frase aqui que eu quero finalizar com os irmãos. A fé em Jesus ri das impossibilidades. A fé em Jesus ri das impossibilidades. Quando eu creio em Cristo Jesus, e eu vejo que, humanamente falando, né, e olhando, é algo impossível, eu devo, confesso, sorrir. Por quê? Porque, repito, não é o riso da incredulidade, não. No nosso caso, em Cristo, o de Sara era do questionamento, né? E nós, em Cristo, é o riso de que existe alguma coisa difícil para o Senhor? Existe algo difícil para o Senhor? Por isso que ela ri das impossibilidades, não é? Porque aquilo que é possível para nós, para Deus, é tudo solucionado numa voz de comando do céu. Haja isso, faça-se isso, e acontece. Irmãos, nós estamos com essa segunda mensagem, mas nós sabemos que nós não devemos pegar essa mensagem e podermos guardar no nosso coração e não exercitá-la. Não exercitá-la. Só vai ter sentido o tempo que eu me debrucei sobre ela e o tempo que você ouviu aqui essa mensagem, se você dizer, Senhor, eu estou pronto a obedecer. Estou pronto a obedecer. Sou imperfeito, o Senhor me conhece, mas eu estou pronto a exercitar a minha fé. É isso que valerá a pena.
fará toda a diferença. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Antes de nós entoarmos o último hino. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque falar de fé e pregar sobre fé é algo bom e necessário. Mas, Senhor, nós precisamos ir além. Porque a boa teologia sobre a fé é maravilhosa. Mas, Senhor, nós entendemos, ó Deus, que a prática da fé, o exercício da fé, isso é que faz toda a diferença naquilo que cremos. Portanto, Senhor, dá-nos a graça sempre de termos a boa teologia da fé, mas a prática maravilhosa quando os tempos difíceis chegarem. Quando as provas vierem sobre nós. Quando peregrinarmos naquilo que não sabemos que será nosso, mas nos foi dado como promessa. Quando muitas vezes sairmos sem saber em que rumo, Senhor, em que direção tomar, nós ouviremos a sua voz dando o comando e nos reanimando e nos animando para que não possamos deixar de lado aquilo que cremos que é na concretização da promessa e no exercício da nossa fé em Ti, Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, dando contornos finais a esse culto, entoar o hino e ao tempo que estivermos entoando, você pode cooperar com dízimos e ofertas aqui. As alfilares tem o QR Code, também os irmãos que puderem cooperar e depois estaremos dando contornos finais ao culto. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou, caso alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos promete, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá
promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Antes de orarmos e agradecendo ao ofertório e a bênção, queremos lembrar aos líderes, e irmãos que receberam hoje comunicado para uma reunião, encontro na realidade, não é reunião, encontro amanhã à noite, 19h30, com o pastor Roberto Amorim, tá certo? Ele vai falar a liderança, e aí eu pedi que estendesse a liderança do Ministério de Família, os pastores, conselho, diáconos, não é? Líderes de ministério, diretores de departamentos, professores de EBD. E se você, que não é nada disso, quiser estar conosco, venha, tá bom? Nós não vamos ter o que a gente geralmente tem num encontro como esse, que é um café nordestino, alguma coisa, mas vamos ter o café espiritual, não é? Vamos ter esse momento na perspectiva de aproveitarmos a presença do pastor Roberto aqui, não é? E no sábado, não é, pastor Cláudio? Sábado pela manhã, a partir de 9h, os irmãos que têm a própria condição poderão ir lá para o local, não é? Acredito que chegará a indicação do local, né? Para aqueles que vão de carro, e os que vão usar a van da igreja aqui, poderem também se informar que horário irá sair. E no domingo, vamos ter aqui o pastor Roberto manhã e noite, não é? Então, louvado seja Deus por isso. Irmãos, aproveitando também, no dia 14 de maio, tá certo? Será uma terça-feira, nós vamos ter a presença do pastor Lécio Dornas aqui conosco. Então, 19h30 também, ele estará falando sobre EBD, a cosmovisão ligado à questão da EBD Igreja, né, fazendo essa ponte. Então, é fundamental para líderes, professores de EBD, estarem presentes. Anota aí, 14 de maio, é uma terça-feira. Esta nós vamos, excepcionalmente, cancelar o estudo, porque uma boa parte aqui da liderança e de quem quiser vir estar presente aqui, nós chegaremos aqui às 19h30 do dia 14 de maio, não é? Vamos nos colocar em pés e com a oração e bênção estamos encerrando, grato ao Coral Idete Feliz, né, pela participação. Que bom, né, tê-los aqui, e também a todos quantos cooperaram conosco na estrutura do culto. E louvado seja Deus, porque você veio, meu irmão. Só que você está convidado, agora todos nós estamos convidados a podermos ir até o momento coinonia lá na quadra, certo? Lá eu quero agradecer aqui ao irmão diácono Pedro e à diaconisa Edivânia. Pedro, me permita, eu sei que você não gosta, mas eu preciso dizer porque eu estou obedecendo primeiramente a Sônia, que pediu para agradecer, e estou obedecendo o meu coração pastoral, não é? E também a irmã Nataíde, né? A minha madrinha de casamento, também cooperou aí trazendo uma degustação que a gente vai provar lá, tá bom? Louvado seja Deus, irmãos, por essa noite. Então vá até lá, tá certo? Antes de você ir para casa, passe lá na quadra para que possamos ter esse momento, viu? Senhor, muito obrigado nessa noite. Nós te agradecemos por tua graça e misericórdia sustentando as nossas vidas. Nesse tempo, a história dessa igreja é maior do que nós mesmos, porque estamos servindo nesse tempo, mas sabemos quantos aqui passaram e pela tua misericórdia e graça aonde passar e servir, mas dá-nos, ó Deus, zelo, amor, fé nesse tempo que estamos aqui,
construindo a história dessa igreja, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por aqueles que entregaram dízimos e ofertas para a manutenção dessa obra. Sabemos, não temos dúvida alguma que a maior oferta que temos é a vida de cada um aqui. Falamos isso porque sabemos o quanto é importante. Porque a tua obra, com pouco ou muito, ela é feita. Mas sem gente, Senhor, não tem como. Deus nos escolheu, o Senhor nos escolheu de tal forma que nos deu essa missão. E que nós possamos, ó Deus, fazer cumpri-la. E com o amor de Deus o Pai, e a graça de Jesus, o Filho, nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão do Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém.